Sabe uma coisa que eu acho interessante falar? Você está perguntando o que vai ser a próxima moda. Eu acho que já tem. E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, no Papo com Coach de hoje, a gente vai falar com o meu fisioterapeuta, né? Cauê Yubi, formado em Educação Física, formado em Fisioterapia, especialista em Biomecânica, em Fisiologia, proprietário ali da Box Terra 2, né, de treinamento, e também ele tem uma clínica aqui em São Bernardo de Fisioterapia. E vamos falar um pouquinho justamente sobre essa grande área, sobre alguns pontos importantes. Sem mais delongas, bora pra conversa! Bom, Cauê, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a área aí de fisioterapia, falar um pouquinho sobre a parte preventiva, falar um pouquinho sobre corrida, né, sobre esporte, falar sobre outras coisas que podem entrar na fisioterapia, até na parte preventiva, que eu acho que é uma coisa bem bacana, e até na própria parte de reabilitação. E aí eu queria saber um pouco de você, cara. Por onde que você entrou, como que você começou nessa área? Sei que você é formado em Educação Física e Físio, né? O que você escolheu primeiro e por que foi um e foi o outro? E qual que foi a ordem? Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, sempre bom conversar da área com você. A gente faz bastante esse bate-papo via WhatsApp ou telefone e é bom, às vezes, presencialmente, a gente conseguir discutir e entender um pouco mais da área. Acho que isso é bom até também para o seu público, queria agradecer a todos que estão assistindo. Eu comecei com Educação Física, gostava de esporte, sempre gostei de futebol, de praticar esporte, de correr e tudo mais. E aí preferi para a Educação Física. Dentro da Educação Física, caí na clínica aqui para trabalhar junto com a equipe do Dr. Rui. E aí que eu entendi o que era o processo de reabilitação e patologias. Me apaixonei pela área e aí eu, muito curioso, comecei a procurar sobre patologias e querer entender sobre fisiopatologia e entender o tratamento. A parte da Educação Física fica limitada a certo ponto. Eu, curioso, queria entender cada processo da reabilitação, desde a fase inicial lá na fisioterapia. Você vê como é isso. Então, a curiosidade mata. Aí fui para a área da fisioterapia. Atuando aqui na clínica, aí aprendendo cada dia sobre patologias, trabalhando com equipe médica e uma equipe multidisciplinar, escutando o tempo inteiro de tratamento, vendo o benefício da prevenção e tratamento de lesões, me apaixonei, me encantei pela área de fisioterapia, entrei nessa área aí, me especializei em biomecânica e fisiologia do exercício e hoje atuo bem diversificado. Eu tenho uma academia chamada Box K2, trabalho um período lá dando treinamento funcional, coordenando a equipe e outra parte do meu dia eu trabalho aqui na clínica aplicando biomecânica. Todas as áreas possíveis, né? Conseguiu chegar, conseguiu bater tudo. E cara, uma coisa que chamou muita atenção foi justamente quando eu me machuquei, né? Um tempo atrás lá, que aí quando eu comecei até passar com você mesmo. E foi até que a gente estava comentando agora, né? Que a maioria das vezes você vai para uma físio, você vai para uma reabilitação, alguma coisa, e aí fica naquele, vamos fazer choque, vamos fazer ultrassom, vamos fazer choque, vamos fazer ultrassom, e fica, e nunca dá nada certo, né? Infelizmente a área da fisioterapia ficou um tempo muito mal falada exatamente por esse protocolo. TENS, ultrassom, laser. E tinha também ondas curtas, que é muito utilizado ainda. Mas graças a Deus a fisioterapia tem avançado muito. Os últimos 5 anos para a fisioterapia talvez tenha sido uma das áreas aí que mais tem avançado com relação ao protocolo e tratamento. Tem muito tratamento que a gente usava, muito protocolo que eu usava 5 anos atrás, que hoje em dia é um pecado já fazer. Já era, normal. Então, mas eu acho que a área da fisioterapia realmente avançou demais, já tem muita gente boa na área. Para quem não sabe, é interessante, o Brasil já foi eleito 2 vezes o melhor do mundo com protocolos de joelho e quadril, com a equipe da Santa Casa. Então, futebol, né? Futebol, os caras estudam muito joelho e aí não adianta, né? É uma área fantástica. Infelizmente, tem a questão de negócio, né? E aí, quando você vai falar de negócio em si, se você abre uma clínica para atender convênio, por exemplo, o convênio te paga pouco, te reembolsa pouco, paga pouco o profissional. Você gasta todo aquele dinheiro, aquele investimento para estudar, para aprender, e quando você vai ser remunerado, você é remunerado sem nenhuma... Nada. Você sabe como eu sei como que é um pouquinho essa parte de convênio, que eu já dei uma pesquisada, eu sei como funciona. Aí o que acontece? Aí a pessoa acaba colocando uma
um monte de gente para ser atendido com um profissional só. Aí não tem como dar qualidade. Você sabe muito bem que personalizar os protocolos, não dá para fazer protocolo padrão com todo mundo. Sim. Não dá. Personalizar o protocolo é o melhor que a gente tem. Assim como no personal, né? Sim, a mesma coisa. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi a parte de simplesmente que você começou a usar ali, eu acho que já vou até puxar já para esse assunto, que é a parte de ondas, né? Eu mesmo tinha ouvido falar um pouquinho na faculdade, um negócio ou outro assim, e, pô, eu até alguns alunos mesmo, às vezes eu indico, eu falo, pô, vê se seu físio não faz onda, assim, principalmente com alguns que já tem algum tipo de lesão, de tendinite, alguma coisa assim, eu falo, pô, vê se... E aí, não, cai lá pro choquinho, cai pro não sei o que lá, TENS, o famoso TENS. Eu falo, e aí o cara fica um mês ali parado, pô, não melhora, eu falo, não vai melhorar, vai fazer, não é pra você só tirar dor, né? Uma coisa que a galera sempre quer é tirar dor, beleza, tirou a dor, vamos tratar, né? O que a gente fala é o seguinte, o conceito que a gente utiliza aqui na clínica, eu preciso pôr a mão no paciente, preciso relar no paciente, entender ali, fazer a liberação, pôr a mão e tudo mais. Ficar ligando e desligando o equipamento, eu ponho um técnico ou ensino meu paciente, ele compra e faz em casa. É o que aconteceu, né? Hoje em dia, se você for ver, eu conheço uma galera que comprou as maquininhas de fazer liberação, um monte comprou TENS, comprou um monte de equipamento. Perfeito, porque a pessoa se trata, mas isso é bom. Eu como profissional da área, não vejo isso de forma ruim. É lógico, se você que você tinha comentado, né? Antes o físio só ficava apertando o botãozinho, a galera falou, pô, vou ficar gastando 10, 15 sessões de físio, vou eu comprar o equipamento e eu posso fazer quantas vezes eu quiser. É um investimento inicial alto, mas depois... Eu acho isso muito benéfico. Tem muito amigo, muitas pessoas da área que acham isso ruim. Acho que deveria ser proibido venda de equipamento para o paciente. Cara, eu não acho. Para eu ficar fazendo TENS na pessoa que se ela precisa do TENS, ela faz em casa. Aqui eu tenho muito mais recursos para fazer. Eu tenho exercício para dar, eu tenho liberação à mão para eu ali avaliar, fazer vários tipos de terapia manual. Para ficar no TENS, ela faz na casa dela, ligar e desligar o equipamento, eu não vejo problema com isso. Agora, o que você tem falado aí, o que você citou o tema, é da eletroestimulação. Sim. A eletroestimulação, eu trabalho com ela, eu nem era da fisioterapia, eu era da educação física, mas curioso, como falei. Eu brinquei, lembro que a gente uma vez comentou no passado, né? A Bia mesmo, depois que ela fez uma cirurgia, a gente botou uns eletrodos, ela não podia fazer esforço, botei eletrodo lá e começou a fazer só com o peso da máquina, sem nada mesmo. Nossa, arrebentou. Potencializa demais. Eu gosto muito de usar a tecnologia a meu favor. Eu gosto de aparelhos novos, de entender a tecnologia, e a eletroestimulação me chamou muita atenção. O problema da eletroestimulação é uma venda, por exemplo, Polishop, que deixa o eletroestimulador no abdômen e fala que fortalece, que gera gominho e tudo mais. Os caras são fenômenos, mas quando você vai estudar a fundo a eletroestimulação, e eu estou com ela desde 2010, a eletroestimulação, cara, é um recurso fantástico, tem resultados aí impressionantes. E na maioria dos estudos, você vai ver de várias formas os estudos e também várias linhas, né? Tem uns que utilizam para hipertrofia, tem uns que utilizam para reabilitação, mas na média melhora em 30% o seu nível de força. Cara, num pós-operatório... Isso é excelente, né? Fundamental. E outra coisa, né? Tem onde usar e onde não usar, né? Exato. Porque também é o que você falou. Tem gente que vai achar que é um total shape ali, coloca o negócio, e acho que vai sozinho, ficar em casa, vai fazendo. Tanto que eu já vi muitos profissionais mesmo, famosos aí, já, dando em cima, reclamando, falando, essa galera que fica treinando com choquinho. Só que eu falo, pô, aí é outro 80, né? Nem fala que, do jeito que ele comentou, pelo menos que eu tinha visto ali num artigo, num texto, né? Foi que não funciona para nada. E na verdade não funciona daquela forma que algumas pessoas estão tentando utilizar. Na verdade, hoje em dia... Que é o grande problema. Tudo que se lança é salvador da pátria, depois não mostra o resultado que se espera, detonam. Ninguém tem meio termo hoje em dia. Para tudo, qualquer julgamento hoje é 8 ou 80. A eletroestimulação, realmente no indivíduo saudável, não tem resultado se eu deixar a eletroestimulação sozinha, parada. Mas mesmo no indivíduo saudável, a eletroestimulação associada a uma estimulação elétrica própria da pessoa, então eu tenho a eletroestimulação vinda do equipamento... Mais movimento, né? E tem um movimento, tem uma informação, eu estou mandando ali a informação para a musculatura, eu aumento em 30% o nível de força. Cara, isso para um atleta muda tudo. Para uma pessoa que precisa se reabilitar mais rápido, muda tudo. Num pós-operatório, tem resultado mesmo de forma passiva.
É que perdeu força, né? Então teve atrofia, tudo, então... Então se tiver atrofia local e eu fizer eletroestimulação, mesmo de forma passiva, eu deixando só no equipamento, tem o resultado. Então, tudo na literatura você precisa acompanhar os resultados. Sim. Você não vai crucificar um equipamento porque ele não deu resultado em uma vertente. E até porque o negócio vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Começa a ver que o negócio não funciona, aí troca, aí faz outra, faz outra. Uma coisa bacana, eu fiz um trabalho científico com eletroestimulação na cadeira extensora. Na cadeira extensora a gente... Onde eu brinquei quando eu fiz. Botamos na cadeira extensora e ficou lá. A gente conversou sobre isso, Foi. A gente começou a usar. Faz 5 anos. Pra quem não sabe, eu usei eletroestimulação do Lucas numa tendinite que ele deu Foi do tibial ou foi do fibular? Foi no flexor longo do hálux. Flexor longo do hálux. Eu tive uma tendinha chatinha ali. Pra quem não sabe, é um tendão do dedão do pé. E a gente fez ali uma eletroestimulação. E por que eu gosto da eletroestimulação na tendinite? E é o que eu ia falar do meu trabalho depois. A eletroestimulação, ela tem a condição, então ela contrai sua musculatura, fase concêntrica. Mas o que eu peço para você? Eu peço para você contrair e ir contra também o movimento. Sim. Então, no caso do dedão, a gente estava utilizando ele para flexão do dedão e eu pedia para você estender. Quando você manda a informação do seu sistema nervoso para ele estender, a contração da eletroestimulação está fazendo o contrário. O que a gente está fazendo? Um trabalho excêntrico. Um trabalho excêntrico. E o excêntrico é perfeito para tendão. Até algumas pessoas mesmo que eu já tive, aluno que se machucou, chegou a ser diagnosticado como tendinite, não tinha eletroestimulação e tudo, mas eu falei o quê? Pô, vai ali, faz o movimento dessa forma, ensinei ela a fazer nos equipamentos mesmo, né? Ou na cadeira, ou no leg, alguma coisa assim. E o problema é que os alunos não seguem, né? Você manda fazer exercício, é aquele negócio, que nem quando eu vinha fazer aqui, né? Você fala, pô, um negocinho chato, não faz nada. Só que na hora que você vê o acumulado depois de algumas semanas, né? Eu até brinco muito com alguns alunos meus. 4 semanas você não vê resultado. Não adianta, você não vai conseguir ver. Você vai fazer a primeira semana, é igual dieta, é treinamento, é tudo igual. Primeira semana, nada. Segunda semana, nada. Terceira semana, nada. Quarta, continua sem fazer nada. Aí na quinta você já começa a sentir alguma coisa diferente, já começa... Quem tá na dieta começa a ver que tá emagrecendo, e aí já começa... O cara quer resultado pra ontem. Mas não adianta. Aqui é assim também, Cauê, quarta-feira. Cauê, tô com lesão, vai ter prova sábado. Cara... Já era. Às vezes a gente consegue resultado bom, mas assim, não existe milagre, né? Dependendo da lesão, não existe milagre. Eu tô com um caso agora de um aluno que ele tá com a tendinite de calcâneo, eu já pedi pra ele fazer, tá fazendo, eu não sei qual que é o processo, mas é um negócio que já tá se estendendo já há um tempo, tem prova chegando e o negócio melhora. Tem aquilo que o treino excêntrico também é difícil de fazer, né? Se o cara não for... se o cara não entender o que a gente está pedindo, ele não vai saber que o excêntrico ele consegue pegar mais carga que o concêntrico. Aí, de repente, ele quer trabalhar um excêntrico com a carga do concêntrico. Não vai conseguir. Então, tudo precisa de técnica e aprendizado. E, às vezes, eles não escutam o que a gente fala também. Mas o que eu estava falando do meu trabalho lá, que eu lancei, olha que interessante. Eu fiz a eletroestimulação em quadríceps e avaliei através da cadeia isocinética, do dinamômetro. Eu fiz... 70% de um RM na cadeira extensora, em uma perna. Para quem não sabe, 70% de um RM, de uma repetição máxima, é uma carga bem considerável. É alta, mas para uma repetição só é tranquilo ainda, né? Não, mas eu usei a carga de 70% da RM. Até a fadiga? Não, mas eu fiz 12 repetições. Então. Tá? Foi bom. Então, 12 para 70 já 12 para 70 é uma carga de hipertrofia. A última já vai estar... uma carga intensa para hipertrofia. Sim. Com isso, ainda associei eletroestimulação. Então eu fiz eletroestimulação pesado, mais 70% de um RM. Pô, foi bem pesado. E eu queria ver se aumentava o torque de quadríceps. No final do meu estudo, e eu já estava esperando um pouco desse resultado também, uma parte dele, não aumentou tanto o torque de quadríceps. Porém, aumentou bastante torque de posterior de coxa, porque eu fazia o movimento contrário. Eu tinha que vencer a contração do equipamento com o posterior de coxa. Cara, olha que interessante. Eu esperava um aumento também do quadríceps. Aumentou mais posterior do que quadríceps. Com isso, eu fiz um trabalho concomitante. Eu fiz a ação do anterior e o posterior. Fundamental para reabilitar a LCA, quando você quer fazer trabalho concomitante. Para você não ter a anteriorização ali da tíbia. Olha que interessante, um recurso aí pouco explorado até hoje e que a gente fica na discussão, cadeia aberta. Cadeia fechada. E vai. Se você quiser trabalhar uma cadeia aberta para trabalhar o LCA, para reabilitar o LCA,
Olha que recurso importante. E dá certo. E dá certo, né? Então, foi um estudo bem bacana, mas bem doloroso também no início, né? Que você sabe como que fica. Mas o pessoal gostou, os voluntários gostaram. E um outro ponto, né? Até agora a gente está falando de pós, né? De se machucou e vai tratar, se machucou e vai tratar. Queria voltar agora para antes de se machucar. O que nem hoje em dia se fala muito de preventivo, já tem a galera já colocar, tem que fazer fortalecimento, glúteo médio, mas também não é só glúteo médio, tem gente que acha que fazendo só glúteo médio vai salvar a vida e também não é só isso que vai mudar, né? É importante, você tem que ter ativação, mas também não é que só vai salvar. Aí a mesma coisa, várias vezes falaram pra mim, alonga a banda iliotibial, eu falo, se eu vou alongar minha banda, como que eu vou alongar minha banda? Eu falei, o alongamento também é salvador da pátria de tudo, né? Então, esses pontos, né, principalmente, preventivo, assim, o que é interessante fazer, toma cuidado com isso. Tem aqueles casos, né, flexibilidade é bom a certo ponto, força também é bom, mas o que tem hoje em dia de preventivo, pensando pra galera da corrida? Pensando em galera de corrida, assim... Para corredor. Vamos lá. É um tema bem complexo e amplo e pouco explorado também no Até que pode fazer em casa, né? Até que, você pode fazer em casa. O que poderia fazer em casa para facilitar? Você tocou alguns pontos interessantes. Primeiro que o trabalho preventivo, ele vem crescendo aos poucos no país. Poucas pessoas querem trabalhar o preventivo, a não ser que tenha tido uma lesão grave. Aí não adianta, a galera só vai fazer depois que se machuca, né? Ninguém quer prever. Aí a gente tem os recursos da fisioterapia, que cada vez mais a tecnologia vem ajudando a acelerar a recuperação. Porque o nosso maior problema hoje é não ter tempo para recuperar. O cara, ou ele é atleta e treina intenso, ou ele não é atleta, treina intenso e não tem um período de recuperação. Ele tem que trabalhar, de repente ele tem um dia exaustivo no trabalho, ele tem um dia cansativo e ele não teve uma boa alimentação, ele não consegue recuperar. Com isso vem a importância da fisioterapia, aí, através da crioterapia, banheiro de gelo, a bota pneumática para acelerar o processo circulatório e linfático, as correntes elétricas, fora o TENS, existem outras correntes elétricas que ajudam a gente a estimular o nosso organismo a acelerar o metabolismo. Depois disso, recursos nós temos infinitos aí na fisioterapia, uma boa alimentação é importante. Sim. Então, essa parte de prevenção e acelerar a recuperação da lesão é importante. Fora isso, tem a parte de fortalecimento específico. Você falou do glúteo médio, e o glúteo médio estava vindo também como salvador da pátria, mas saiu um estudo de Powell aí, já tem alguns anos também. Sim. Balança de Powell. Cara, perceberam o seguinte, o glúteo médio ele é quem sustenta, quem dá base para a nossa pelve. A pelve não pode fazer drop. Inclusive, falei muito disso num curso que lancei segunda-feira de biomecânica de quadril e joelho, porque esse é um tema muito importante. Quando você tem drop pélvico, quando você fica unipodal, então em uma perna só, você pode ter um drop pélvico e você desloca seu centro de gravidade para o lado da perna que saiu do chão. Quando você aumenta essa alavanca, o seu glúteo médio tem que fazer 3 vezes mais força para neutralizar esse drop, para neutralizar o drop pélvico. Isso que você não está nem levando em consideração a angulação de quadril, né? Entre homem e mulher, né? Nem estou falando alteração, estou falando num padrão geral. Fora isso, deveria levar em consideração a aceleração do corpo em movimento, tá? Então, já perceberam que dificilmente só o glúteo médio vai conseguir fazer um efeito de estabilização. O que tem se falado hoje na literatura de mais novo? Complexo posterolateral. O complexo muscular que envolve quadril, glúteo médio, rotadores externos do quadril, banda iliotibial, então todos os músculos ali para estabilizar a pelve. Falam-se até hoje que talvez esse seja o grande core do nosso corpo, muito mais do que multífido e transverso, porque se sua pelve não estiver estabilizada e ela fizer drop, naturalmente sua coluna vai mexer. Então ela é o alicerce para o nosso o ponto mais solto, né? O ponto está mais solto. E é o ponto de transição de força de membro inferior para tronco membro superior. Então, talvez esse seja o grande core, é o que se fala hoje na literatura. Hoje. Talvez amanhã
a coisa mude. Até porque o que a gente tá falando, né? Se você for voltar uns 10 anos atrás, seria outra conversa. Muda tudo. Seria outra conversa. Hoje em dia já é esse outro ponto Então, e daqui 10 anos talvez seja outro. Então, para trabalhar a prevenção, você precisa ter acompanhamento nutricional, você precisa ter um acompanhamento com médico, com bons profissionais de educação física e que estejam conversando com o da fisioterapia, que é o que a gente fala. Se o cara está indo para uma lesão, eu vou falar mais alto. Meu tratamento ali vai ser mais importante. Então eu repito, ô Lucas, você passou um treinamento para o seu aluno, daria para tirar a carga porque eu acho que vai lesionar e depois a gente volta semana que vem? A gente se dá muito bem com isso e sabe. E eu também entender que uma hora, não, vai treinar que o Lucas está precisando desse treino aí, pode treinar e a gente vai tratando, vai prevenindo a lesão. Eu acho que esses são os pontos. Então, uma boa alimentação, utilizar recursos que a fisioterapia te propõe de tecnologia para acelerar o processo de recuperação muscular e ter profissionais atualizados, né, constantemente, porque tudo vai mudando. Vai mudando. Então, o fortalecimento tem que ser específico para o esporte. Quem é corredor, eu peço muito que trabalhe com a alavanca da corrida. Então, vou fazer um afundo, vou fazer um agachamento. Se eu fizer com o tronco reto, eu estou indo contra o que é a corrida. Então, eu peço para dar uma inclinada no tronco, trabalhar a alavanca mais para glúteo, não tanto para quadríceps nos movimentos. Não aquele retão, né? Não aquele retão, Então, dar uma alavanca mais para quadril. Eu acho que essa é a parte principal. E uma coisa que você comentou, que está acontecendo comigo, né? É bom que assim, eu tenho um monte de aluno, dá para ir jogando os casos para você, né? Que aluno sempre se machuca. Tem uma lesão de coluna, né? Tá com uma espondilolistese. Antes da uma empurradinha ali antes da hérnia, né? Vamos jogar assim, tá com quase um pré-hérnia ali. Deu um deslizamento. Deslizamento, Então, e é justamente isso. Tira uma carga, tira uma corrida, tira uma bike, diminuiu, tudo bem. Só que passa o dia inteiro sentado. Porque trabalha sentado. Aí, como que faz? Então. Aí, como que faz? O cara precisa fortalecer a lombar, não consegue fortalecer direito, porque perde treino. Aí a gente diminui a carga de treino, mas ele continua sentado por 8 horas. Eu acho que força muito mais do que 1h30 de treino por dia. De treino específico para aquilo. Mas esse eu acho que é o grande quebra-cabeça que a gente tem na área, né? A gente pega muito não atleta. E aí, como você controla as variáveis do cara? Porque o atleta, você deu treino, você deu o estímulo do treino que você queria, depois você põe ele para descansar fazendo fisioterapia ali 2, 3 vezes no dia. O atleta não, você deu o estímulo de treino para ele vai trabalhar. Para se der, ele vai fazer fisioterapia. Ou se der, ele vai treinar. Né? Então, é realmente mais complicado. É um quebra-cabeça grande aí, complexo, mas que a gente gosta de atuar nessa área, né? E eu acho que um outro ponto legal de comentar de tudo isso é agora para onde que você já falou, né? Pô, a gente está mudando o grande core da corrida, tá, algumas coisas, o próprio tratamento mesmo, mas para onde que você acha aí que a fisioterapia agora deve apontar junto com a educação física, pensando nos alinhamentos que você comentou, né? Antigamente estava vindo meio que bagunçado, choquinho, não sei o quê. Hoje em dia eu também tenho visto que tem muita gente fazendo liberação, né? Então... A liberação é uma técnica, uma terapia manual e a massagem em si ela é milenar, né? A massagem ela era muito bem vista quando ela apareceu, ficou durante muito tempo sendo muito bem vista e começaram a inventar muita história. Quando você vai ver a história da massagem, da terapia manual, ela depois foi decaindo, porque começaram a inventar demais em cima da massagem. Esse é o grande problema, assim, né? E aí tá funcionando, aí a galera tenta fazer... Que nem eu já vou até dar no meio, que algumas pessoas podem brigar. Muita gente fala, hoje em dia, calistenia. Aí eu fico brincando que o seu Madruga já ensinava calistenia. Antigo. Nada se cria. Muito tempo atrás. O treinamento funcional. O próprio cross, eu tenho alguns vídeos mesmo, em preto e branco, da União Soviética. Os caras treinando, fazendo alguns treinos. Então, aquele negócio, né? Tentando reinventar a roda. Quando a gente vai ler sobre a história da área, a história da educação física, que foi criada em cima da ginástica. Da calistenia, foi criada em cima da calistenia. Aí hoje em dia, é uma metodologia não é. Novidade. É um negócio que... Só muda o nome, que hoje é treinamento funcional, ou cross-training. Antigamente era chamado de ginástica e era exatamente esse mesmo treino. Treino complexo, né? Ou então quando você variava os estímulos. Então... E a massagem foi a mesma coisa, só que a massagem começaram a inventar demais. Assim como quiropraxia agora,
é um nome bonito, quiro, mas começavam a estralar as pessoas antes. Aí os médicos viram aquilo, viram também que estava lesionando algumas pessoas. Massagem tinha gente que subia em cima das costas e pulava nas costas da pessoa. E os médicos começaram a proibir. Então a massagem ficou proibida por um bom tempo, ela ficou mal vista. Agora ela tem ressurgido. E ela ressurgiu com um nome muito bom e realmente ela é benéfica à liberação. O que eu sou crítico da liberação? Ela chama liberação miofacial. Ela fala de fáscia. Qual é o profissional que se especializa em fáscia? Muitos profissionais que fazem liberação miofacial não têm ideia do que seja fáscia. Então essa é uma crítica que eu tenho. Não é só apertar. Tudo bem, apertando você vai conter a maior parte dos problemas. Sim, tem os trigger points musculares, tem algumas coisas. Entender o porquê daquilo é que é o problema. Porque se você fizer em 100 e melhorar 80, tudo bem, você está indo bem. Mas entender o porquê daquilo. É uma coisa que eu sempre brigo com os treinadores que estão comigo, é justamente isso. Eu falo, o atleta, o aluno, ele sabe que funciona. Ele sabe que funciona, simples. Sim. O treinador tem que saber por quê, como e por que ele está fazendo aquilo. Não é só a grande diferença. É a grande diferença do atleta e do aluno. Porque você fala para um cara treinar, né, você vai em academia aí, popular, os caras sabem treinar, treina ali todo dia, fica grande e funciona. Entendeu o porquê, né? Ele sabe que funciona. Agora não faz a mínima ideia por que está acontecendo aquilo. Isso, exatamente. Entendendo o porquê. A liberação virou assim, eu tenho que apertar. A pessoa tem que sentir dor, mas não é assim. Não é assim. A gente está aqui na clínica agora e está acontecendo atendimento aqui. Uma paciente com torção de tornozelo. Por que eu vou fazer a liberação nos tibiais, no fibular? Entendeu o porquê. O porquê da situação. Não é só chegar e apertar. Ah, eu tô com dor aqui, aperto. Não é assim. Essa é a maior crítica que eu tenho, mas eu gosto da liberação, acho importante. Acho importante as pessoas também entenderem a importância da liberação. Mas os profissionais têm que ter cuidado e entender a base. Se é uma liberação miofacial, entenda de fáscia, né? Sim, sim. Entenda de fáscia, mas tudo bem, tem mercado para todo mundo, né? E que nem a gente veio das maquininhas, foi para a liberação. No final, né, o que eu tinha comentado, o que você acha que vai ser a nova moda da fisioterapia? O que é o spoiler que vem pela frente, que a galera tá começando a falar? Tem alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que esses recursos que vêm aparecendo aí, eles são a solução do problema. Quer ver um Smart Gun, o Theragun? Sim. Para quem não sabe, aquela pistolinha que faz a massagem. Tá todo mundo querendo comprar isso daí, um monte. Pô, interessante ter na sua casa, mas não vai salvar tudo que até precisa. Porque foi o que a gente comentou agora. Ah, funciona? Funciona. Você sabe aonde fazer, o que fazer? Eu já vi muita gente fazendo. Tô com uma... Até depois a gente pode bater um papo sobre as próprias lesões que existem, né, com corredores. Mas eu já vi gente com canelite e aí o cara simplesmente pegou uma Smart Gun e meteu na canela e ficou lá batendo. Pô, sabe uma coisa que eu acho interessante falar? Você está perguntando o que vai ser a próxima moda. Eu acho que já tem. Eu gosto muito de avaliação. Mas avaliação por avaliação. Avaliação biomecânica. A biomecânica virou um charme falar de biomecânica. E eu estudava esse negócio. Na faculdade eu avaliei lá, senhorinhas, lá na caminhada com APAS, que era click point a cada frame. Fiz aquela avaliação maldita lá de clicando. Que nem eu passei na faculdade, acho que 2 anos fazendo esse tipo de avaliação. E meio assim, me formei e eu não fui fazer isso, porque eu vi que, não, é legal avaliar, é legal. Mas é uma coisa que você precisa treinar, reavaliar, treinar, reavaliar, leva tempo, não é uma coisa que vai mudar pouco tempo, né? São 4, 5, 6 meses de mudança ali, pouquinho em pouquinho, para ter uma pequena... Claro, vai melhorar bastante, vai melhorar, mas é um negócio que demora muito, mas eu vejo todo mundo hoje em dia fazendo isso. Vamos fazer avaliação biomecânica. Antes era a avaliação da pisada, né? Isso. Todo mundo queria avaliar a pisada. E hoje em dia não, agora é a avaliação da corrida, né? Isso é verdade. É a nova moda. A biomecânica, a avaliação é o seguinte... O cara põe o paciente lá, o aluno, na esteira, começa a avaliar a corrida. 5 minutos ali de avaliação. Aí as lesões que a gente pega são de volume, geralmente. Sim. Aí eu vou avaliar o cara 5 minutos na corrida. Um cara que faz triatlon, um cara que faz ultramaratona. Gente, eu acho o seguinte, a avaliação é muito bom, mas vou aplicar para quê? Então, sim. Se for uma alteração grotesca, eu vou já pegar nos momentos iniciais, mas isso é no iniciante. Geralmente os caras que a gente pega, que faz ultramaratona, volume alto, que se lesionam, cara, eu vou avaliar eles 5 minutos,
O cara faz 9 horas de prova. 9 horas. Será que ele não tem alteração mecânica durante as 9 horas? Tem, já vi, já tem estudo já que pega os caras no começo da maratona, no meio, no final, ali já viram já que tem uma mudança de padrão. Você volta pro seu padrão, por mais que você mude, você volta pro seu padrão. Eu amo a biomecânica, você sabe isso, mas eu não tenho uma esteira aqui. Porque eu vou me sentir culpado, pô. O cara vai querer subir nessa esteira para ser avaliado e eu não vou falar para ele o quê? Eu vou falar, 5 minutos de avaliação, eu tenho que ser sincero. 5 minutos de avaliação não vai resolver nada, seu problema. Não dá. Então, eu acho que essa é a nova modinha da fisioterapia. Pô, o cara na esteira, fala que tá avaliando biomecânica, põe um aplicativo lá gratuito, põe os pontinhos, vetor de força e tal, ângulo articular. Oscilação vertical, um aluno esses dias me mandou, né? Eu tô fazendo uma oscilação vertical de não sei quantos %. Eu falei, não muda nada. Não muda nada. Vou baixar isso. Tá, começou a baixar. Não, então. Tem alguns estímulos, mas não é tão simples. E você assim. começa a mexer com a cabeça do seu aluno, do seu paciente. Também. Ele começa a achar que tá tudo errado. Tá errado. Então, é a nova modinha e eu não consigo entrar nessa, velho. Não consigo. Você sabe bem que eu... Assim, tem que ser... Eu sei. Bom, Cauê. Bom, Cauê, valeu, obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado por mais uma... Obrigado. Galera, quem quiser aí seguir o Cauê nas mídias, K-Trainer, Cauê, K2, tem todo tipo aí de K para vocês procurarem. Pessoal, queria agradecer aí a todos vocês. Quem quiser segue lá no Instagram Cauê Yubi, ou Box K2, ou a K-Trainer mesmo. A K-Trainer é o que eu menos interajo lá. Nos outros dois eu interajo bastante. Pode seguir, tiver dúvida pode mandar lá pra gente que a gente responde. O Lucas é muito bem-vindo sempre aqui, agradeço aí pelo convite. E vamos fazer mais isso vamos bater, falar um pouquinho de lesão ainda, a gente tem que falar um pouquinho de lesão. Os tipos de lesão. Os principais, vamos pegar os principais tipos de lesão. Beleza. Valeu, galera. Obrigado, pessoal.